Olá, meu nome é Lara Umbelina, sou psicóloga e nesse vídeo de hoje vamos aprender sobre hábitos saudáveis. O que são, de onde eles vêm, como mantê-los e principalmente como tornar isso um pouco mais fácil para a sua rotina. Se você está interessada nesse assunto, já deixe seu like e vamos nessa que o tema é bom. Eu sei que você já ouviu falar sobre hábitos saudáveis, sobre a importância de colocar isso no nosso dia a dia, melhorar os nossos hábitos. Mas muitas vezes a gente não consegue mantê-los. A gente até começa um tempo, mas depois, com o passar dos dias, isso começa a ficar um pouco difícil de acontecer. Então, hoje vamos simplificar um pouco mais para que você consiga ter recursos e entender mais sobre os hábitos e deixar isso mais fácil na sua rotina. Pensando nisso, você já pode começar a entender alguns hábitos de acordo com o vídeo anterior. Se você se interessa pelo tema de autocuidado e hábitos têm tudo a ver. E o que são hábitos? Hábito é tudo aquilo que a gente faz com mais frequência. É um mecanismo que temos para reduzir a nossa energia, para otimizar a nossa energia e a gente ter mais condições de se dedicar, focar, ter mais atenção em outras atividades que demandem mais o nosso desempenho. Isso porque nós estamos sempre aprendendo e se nós temos mais energia para dedicar a atividades que demandem mais essa atenção, a gente pode então desenvolver novas habilidades e ter menos tempo, menos energia para quando a gente já está voltada para os nossos hábitos que já otimizaram, que já aconteceram. Então, tudo aquilo que a gente faz com mais frequência é um hábito e já fica mais automático. Então, é bem interessante a gente pensar nisso na nossa vida, porque temos muitos comportamentos que fazemos rotineiramente, cotidianamente, e isso pode ser otimizado para a gente então conseguir se concentrar em outras atividades. Essa ideia de criar um novo hábito, de desenvolver um hábito, pode ser usado tanto a nosso favor quanto contra. Porque vamos pensar, tem muitos hábitos que fazem mal à saúde, que prejudicam, mas que as pessoas já pegaram isso de uma maneira automática e é difícil largar. Mas também nós podemos entender a importância dos bons hábitos e começar a colocar isso na nossa rotina, que supere então a frequência, se a gente fazer esse balanço do tempo que a gente está dedicado a um hábito saudável, de um hábito que não é tão bom assim. Eu vou explicar para vocês essa ideia de começar um novo hábito, de iniciar, a partir desse livro aqui, O Poder do Hábito. Esse livro, ele é bem extenso, eu considero ele uma leitura longa, mas alguns trechos são importantes e que podem ser mais resumidos para você aprender e pegar a essência desse assunto. Quando estamos falando então de um hábito, para iniciar um hábito, vamos pensar na nossa rotina, num ciclo que a gente tem do dia a dia. Quando a gente tem então um momento de atividades rotineiras, saber que isso vai acontecer com mais frequência, nesse momento a gente pode perceber algum estímulo. Esse livro fala como deixa. Qual é a deixa? Qual é o estímulo do seu contexto que vai te lembrar de um comportamento que você quer começar a realizar? E aí você identifica esse estímulo, essa deixa, se comporta, ou seja, tem uma resposta diante desse estímulo e logo em seguida a gente recebe uma consequência. Então, a princípio, se você não tem isso de uma maneira muito automática, de uma recompensa, você pode colocar isso de um jeito mais intencional. Qual vai ser a recompensa por um comportamento que você vai emitir logo após essa deixa, esse estímulo que vai te sinalizar o que precisa ser feito? Então, falamos de 3 aspectos: estímulo, resposta e consequência reforçadora. Esse trio é poderoso para te trazer mudança e um hábito começar a acontecer. Vou trazer um exemplo que para mim já funcionou muito bem. Eu gosto de fazer atividades físicas pela manhã. Tá aí um tema que eu sei que muitas pessoas têm dificuldades. Mas qual que é a deixa? Qual que é o estímulo que eu tenho para emitir essa resposta, ter esse comportamento de fazer uma atividade física que eu comecei a colocar?
Para mim, o nascer do dia, né, a primeira atividade do dia, já é um estímulo que eu sei que é o momento para eu poder me exercitar, trazer uma atividade para o meu dia. Então eu sei que de manhã eu não teria mais nenhum compromisso, nenhum estímulo concorrente e é então uma deixa para eu começar a me dedicar e ter essa resposta comportamental de fazer uma atividade física. Mas e aí, qual seria a consequência reforçadora? Falando de atividade física, ela naturalmente já traz algumas respostas hormonais, né, de serotonina, de dopamina, que nos ativam, que nos trazem mais energia. Mas também, se você não está percebendo isso de uma maneira inicial, a gente pode fazer isso mais intencionalmente. Se você colocar uma atividade física na sequência de uma atividade relaxante, um momento prazeroso, uma recompensa por esse momento, você já pode ter aí o seu reforço por uma resposta emitida de um novo hábito que você quer adquirir. Então, é um exemplo que funcionou para mim e eu sei que funciona também para muitas pessoas, né? Essa ideia, né, de iniciar uma atividade física tem várias maneiras de você pensar em consequências reforçadoras também. Momento importante agora para eu alertar vocês de um hábito que pode não ter muita importância, mas que aí acaba trazendo algumas consequências não muito boas. Por exemplo, é muito comum as pessoas terem um hábito de comer um doce depois do almoço, né? Tá ali fazendo a sua refeição e tem uma sobremesa. Né? Tudo bem, você pode escolher fazer essa refeição, né, tendo a sua sobremesa, mas perceba o seguinte, se toda vez você colocar como estímulo, como deixa de uma refeição, né, tradicional ali do almoço, você ter essa resposta de ter uma sobremesa, um doce, você já vai trazer isso de uma maneira automática, você vai começar a se condicionar a ter sempre essa vontade, porque você fica esperando que venha uma recompensa, que é a consequência positiva de ter um doce, né, um sabor ali adocicado depois do almoço. Então assim, tá tudo bem de vez em quando isso acontecer, mas se isso for frequentemente, gera dependência, gera algo assim que já você não tem muito raciocínio, você já não tem muita consciência do que você está fazendo e já fica automático. Então, são exemplos que a gente pode pensar se realmente nossos hábitos estão todos sendo coerentes e que nos tragam bons resultados, né? Então, esse exemplo do doce é um deles. Quer ver outro exemplo? Celular. Celular é um estímulo cheio de mensagens positivas, mensagens assim que trazem muitas informações, né, que trazem muitos reforços. E se toda vez, se você tá ali, ó, já é o estímulo, ele tem uma notificação, às vezes manda alguma mensagem e você vai ter a resposta, o comportamento de ir lá e ler essa mensagem, vai ter naturalmente já uma recompensa, porque, né, toda essa questão assim da internet, da mídia digital, nos traz um interesse, nos conecta com essa ideia assim desse conhecimento. Então, se toda vez você tá olhando seu celular, viu que tem uma notificação e já vai lá ver o que está acontecendo, vira também um hábito, vira uma dependência. Então, cuidado com isso também. É interessante pensar em reduzir as notificações que a gente recebe diariamente. Então, te dá menos estímulo, menos deixa para você se comportar a ponto de ir lá, checar essa mensagem e às vezes até se desconcentrar de uma outra atividade que você esteja fazendo. Então tá aí um exemplo também de algo que é um hábito rotineiro, mas que a gente também pode se alertar um pouco mais. Em termos da psicologia comportamental, a análise do comportamento, tudo isso que eu estou explicando tem um nome bem técnico assim, chama condicionamento respondente. Ou seja, tem até um experimento assim bem famoso do Pavlov, que é um psicólogo cientista que estava estudando ali como que acontecem assim as nossas respostas comportamentais mediante a estímulos. Ele estudou que toda vez que ele balançava um sininho antes de oferecer uma refeição para o cachorro, ele já começava a salivar. Ele aprendeu que o barulho da sineta é um estímulo que antecede a comida, que é extremamente reforçadora. E aí ele já começa a salivar, se preparando para essa alimentação, para essa refeição. Então, antes mesmo de ter acesso, né, a essa interação, a esse benefício de uma alimentação, ele já está se preparando para isso.
Então imagine no nosso contexto, na nossa rotina, quantas coisas a gente já espera por acontecer porque já habituou, já se condicionou a esse padrão tá acontecendo aí diariamente. Então, mais uma vez, para a gente ter mais essa atenção de quais hábitos estamos tendo diariamente. E aí, mais uma vez, eu deixo a minha recomendação desse livro para vocês aprofundarem nesse tema do poder do hábito e entender como que a gente pode realmente otimizar a nossa vida de maneira mais fácil. Agora eu quero falar com vocês, assim, eu expliquei um pouco mais sobre como que a gente aprende um hábito, como que isso vai iniciar. Mas e aí, como que isso vai ser mantido ao longo do tempo? Será que é somente isso que vai garantir a gente realizar todas as atividades que a gente gostaria que fosse um pouco mais automática, que a gente tivesse essa sobra de energia para fazer outras atividades? Então, é interessante agora a gente pensar um pouco a respeito do propósito dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. Porque se a gente identifica, então, algo que realmente vale a pena, que a gente vê uma importância em manter, né, tem um valor por trás disso, então a gente pode superar mais, né, os momentos em que não estivermos tão motivados, porque existe um propósito por trás das nossas atividades. Então, nós temos essa condição de perceber o porquê que estamos fazendo alguma atividade, não somente por um condicionamento pavloviano que eu expliquei para vocês. E um jeito de a gente conseguir, né, encontrar esses valores, né, esses reforços, é a gente pensar de uma maneira de curto, médio e longo prazo. Porque naturalmente no dia a dia existem muitos estímulos concorrentes a uma atividade que a gente gostaria de iniciar. Então, se você identifica no seu dia a dia quais são os estímulos reforçadores que existem por perto, você consegue também limitar, né, e se lembrar se isso é algo simplesmente a curto prazo, um prazer imediato, ou é algo que você precisa se dedicar um pouco mais pensando a longo prazo. Porque muitas vezes, a longo prazo, existe o reforço de maior magnitude, ou seja, é um reforço que realmente vale a pena a gente insistir, a gente passar por alguns desconfortos, talvez, dessa tentativa de manter um comportamento, mas vale a pena porque a longo prazo a gente encontra esse valor, né, do que a gente está buscando. Para ficar um pouco mais simples, um pouco mais prático para vocês visualizarem e terem até um material para consultar, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de um exercício que eu costumo utilizar com alguns pacientes dentro de um consultório, né, de atendimento psicológico. É um exercício que chama Traçando Metas e Resolvendo Dificuldades. Eu escrevi para ficar bem assim mais próximo para vocês também poderem escrever aí e seguir esse acompanhamento comigo. Então vamos lá, você pega uma folha e anota, esse é o título do exercício, Traçando Metas e Resolvendo Dificuldades. O que você gostaria de mudar? Qual é o hábito que você gostaria de acrescentar na sua vida? Então, o que você gostaria de mudar? Um exemplo, eu quero iniciar um hábito alimentar que seja mais saudável para a minha vida. Vamos lá, eu quero mudar a minha alimentação, quero reeducar a minha alimentação. É um bom exemplo. Por que isso é importante? Não basta simplesmente a gente querer colocar qualquer hábito, qualquer ideia de mudança na nossa vida, no nosso contexto, se a gente não compreender, então, como que isso vai ser importante, né? Como que isso vai ser valioso e quais são as vantagens para isso. Então, os próximos itens da tabela, né, se a gente imaginar uma tabela aqui, seriam vantagens dessa mudança e desvantagens. Quando você entra em contato com a real consequência de algumas modificações que você traz para a sua vida, fica bem mais fácil de você começar a implementar. Então, quando a gente está falando das vantagens de um comportamento, quer dizer, então, qual é o nosso valor por trás disso. Se eu mudar a minha alimentação, qual seria a vantagem? Mais saúde, mais disposição, né? Eu vou emagrecer, eu vou ter mais equilíbrio, às vezes até mesmo no meu humor. Tem tantas coisas por trás de uma mudança alimentar, né, que você pode, inclusive, buscar referências em relação a isso. Mas isso também pode ser bem pessoal, tá? Eu gosto, assim, de trazer exemplos maiores, mas
você que sabe aí qual seria essa real vantagem. E também as desvantagens. Quando a gente está falando de desvantagens, você vai pensar em quais são as dificuldades desse processo. Muito provavelmente uma desvantagem em você mudar a sua alimentação, no exemplo que eu trouxe, vai ser você lidar com estímulos concorrentes de outros tipos de alimentação que você está querendo modificar. Então, às vezes não é muito fácil, né? A questão assim da disponibilidade de muitos alimentos. Então, talvez isso possa ser uma desvantagem, uma dificuldade, né? Então, você deixar de ter hábitos antigos que eram mais fáceis. Talvez uma outra desvantagem seja você ter um tempo de preparo desses alimentos, né? Você se dedicar ali a se organizar para a sua semana. Isso pode ser uma desvantagem em relação à sua organização de tempo. Mas não pense em coisas que superem as vantagens, né? Você vai valorizar muito mais essa parte aqui das vantagens. Mas e aí, Lara, qual o propósito disso? Por que eu vou fazer essa atividade? Esse último item aqui de preparação vai ser algo que você vai se antecipar dessas dificuldades e pensar em como vai trazer isso de uma maneira mais fácil para sua rotina. Então, você sabendo que, por exemplo, você vai ter que tirar um tempo para preparar suas refeições, nesse exemplo da alimentação, pode ser que para você se preparar para você lidar com essa dificuldade, seja talvez você ter alguém para te auxiliar num final de semana, seja você definir melhor ali qual vai ser o horário para você organizar suas refeições, seja inclusive marcar um atendimento com um nutricionista. Veja como que a gente pode pensar em várias maneiras de facilitar esse desenvolvimento de um novo hábito. Tudo isso baseado então nos seus valores, né? Quais são as vantagens dessa mudança. E aí, então, você volta lá para esse início do que eu trouxe da questão de você iniciar um novo hábito depois de já ter consolidado essa ideia assim mais profunda dos seus propósitos em relação à mudança, você então tem a condição de colocar isso em prática. Tudo isso é tema de como que a gente aprende um novo comportamento, porque um hábito é isso, é um comportamento frequente, repetido. E a ciência do comportamento, que é a minha base teórica de trabalhar em consultório como psicóloga, ela explica também, vou trazer aqui alguns exemplos porque pode te ajudar mais ainda. Ela explica também 4 jeitos da gente aprender um novo comportamento. Vamos lá, que isso é muito interessante, presta atenção. Modelação, são os nomes um pouco assim diferentes, mas eu vou explicar que vai ficar mais fácil para vocês. Modelação, modelagem, regras e tentativa e erro. São 4 jeitos sistematizados que pesquisadores mesmo da análise do comportamento observaram, principalmente em crianças, em animais, em todos os seres vivos, de como que a gente pode aprender um novo comportamento e começar a utilizar isso também a nosso favor. Modelação. O nome já diz um pouco. Você vai modelar comportamentos que você tem ao seu redor. Então, é a cópia. Quando temos pessoas ao nosso redor, isso é muito comum de ver nas crianças. Elas repetem os comportamentos das outras pessoas, né? Estão ali vendo muitos estímulos que servem de inspiração e vai modelando. Isso não acontece somente com as crianças. Nós também, as pessoas que a gente mais convive, as pessoas ao nosso redor, servem também de modelo pra gente. Isso, inclusive, nas redes sociais, né? Pessoas que a gente costuma seguir, acompanhar, avaliar, assim, mais próximo dos hábitos dessas pessoas. É comum a gente começar a fazer alguns comportamentos parecidos. É um modo de aprendizado, de modelação. Modelagem é um tipo de aprendizado parecido, o nome, né, com modelação, mas ele tem a sua diferença. Modelagem é quando a gente faz aproximações sucessivas de um comportamento e tem um reforço diferencial para cada iniciativa que a gente tem, para cada comportamento. Traduzindo, vamos melhorar isso aí. Quando a gente está, então, aprendendo um novo comportamento, a consequência dele é fundamental para que a gente mantenha ou não esse comportamento na nossa vida. A consequência pode vir tanto como um reforço, algo que a gente receba assim como um agrado, que a gente se sinta bem, que a gente vê resultados positivos e aí a gente se incentiva mais, a gente tem mais
interesse de continuar. Essa é uma resposta assim um pouco mais, trazendo um pouco mais de maneira prática. E também existe uma consequência negativa desses comportamentos que às vezes a gente tem, que é a ideia de uma punição. Então, quando a gente faz alguma coisa que é punido, sente mal, vê que não deu certo, a gente deixa de fazer determinados comportamentos, deixa de emitir determinados comportamentos. Então, a consequência dos nossos atos trabalha muito nessa ideia do nosso aprendizado. O que a gente vai manter na vida? A consequência ensina bastante. E essa consequência, só fazendo um parênteses aqui, não necessariamente vai vir só das pessoas. Nós também podemos trabalhar isso de uma maneira mais intencional, trazendo consequências boas para os comportamentos que a gente quer manter e trazendo ali uma certa punição, mas é no sentido assim de deixar de receber uma gratificação por algo que a gente não quer mais. Então, você pode pensar, por exemplo, em hábitos saudáveis, né, em essa ideia do autocuidado. Você celebrar, trazer uma recompensa por algo que você está buscando melhorar, reconhecer esses pequenos passos, auxilia muito a você manter os seus comportamentos que você está querendo trazer para a sua vida. Terceiro modo de aprendizado, as regras. Esse modo da gente aprender, ele é na ideia de teoria. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Tudo que eu estou falando, explicando, é um modo de vocês estarem aí aprendendo de uma maneira instrucional. Então, a gente pensar em livros, aulas, né, é tudo que tem a comunicação verbal entre as pessoas, é um jeito da gente aprender algo novo. Isso é a parte teórica, né, dos ensinamentos. Tem benefícios e tem também alguns malefícios, mas vamos entender um pouquinho mais. Quando a gente pensa em regras, é algo que foi estudado já por outras pessoas, que já foi validado, que já tem uma garantia maior, que a gente não precisa ir lá checar para ver se está tudo certo. Então, otimiza o nosso tempo. Se a gente tivesse que aprender do zero, tudo que as pessoas já nos ensinaram, a gente teria que passar por muitas dificuldades muitas vezes, né? Então, a gente aprender por instrução tem esse lado bom. Só que é engraçado pensar que esse modo de aprender, quando a gente está falando de regras, ele não é muito... não é muito consistente a longo prazo. Que a gente precisa estar revendo, refazendo e colocando em prática para realmente validar esse aprendizado. Se a gente ficar só na teoria, só no que a gente está ouvindo, o aprendizado não consolida. Então, ele inclusive pode ser perdido ao longo do tempo. Então, se você quer realmente consolidar um aprendizado teórico a partir das regras, a gente precisa colocar em prática. Que aí sim vem até o exemplo, né, do próximo aprendizado, que é tentativa e erro. Porque uma coisa é o que a gente está vendo como uma regra ou uma instrução, e outra coisa é o que a gente vai colocar em prática dentro da nossa rotina, do nosso contexto, da nossa história. Tentativa e erro, né, já traz esse nome. A gente vai tentar, a gente vai se expor, mas muitas vezes vai dar errado. Só que isso marca muito mais o nosso aprendizado. Porque a gente está sentindo, a gente coloca as nossas emoções para nos ensinarem. Isso é o verdadeiro sentido de uma resposta emocional. Mais para frente a gente fala sobre isso. Mas a ideia é você entender que colocar em prática, você tentando, fazendo a sua própria história, os seus próprios aprendizados práticos, isso te consolida mais. Só que também está sujeito a ter mais erros, né? Porque a gente não está sabendo de tudo e vai tentando ali ver o que acontece. Então vamos lá, né? Recapitulando: modelação, modelagem, regras e tentativa e erro. São modos de aprendermos mais e eu espero que isso sirva também para você pensar em algo que você esteja querendo colocar em prática a partir desses exemplos. Porque se você estiver voltando aquele exemplo lá atrás de mudar a sua alimentação, fazer uma reeducação alimentar, você pode colocar aprendizados das 4 maneiras. Então, quem são as pessoas que você quer se inspirar? Quem são as pessoas que vão te trazer como uma cópia, um modelo, que é o aprendizado da modelação?
Então, o que você vai fazer gradativamente na sua rotina e colocar consequências que favoreçam esse comportamento para acontecer realmente essa mudança? Estamos falando então de modelagem. Quais são as regras, as instruções que você vai ouvir, seguir, né? Quem é o profissional que vai te auxiliar, as informações que você vai buscar estudar, para também colocar uma rotina alimentar melhor. Eu acho isso muito reforçador, inclusive. E tentativa e erro, o que você vai colocar dentro da sua possibilidade, do seu contexto de mudança para ter uma melhora nos seus hábitos alimentares. Veja como que a gente pode colocar qualquer mudança nesses 4 aprendizados. Então, registra aí qual vai ser a sua mudança de hábito, a sua melhora e tenha como base, né, algo que pode facilitar todo esse processo. E aí, então, usando todos esses exemplos, né, essa teoria para vocês colocarem em prática a questão da mudança de hábitos, né, o desenvolvimento de hábitos saudáveis, em algum momento desse caminho, dessa trajetória, pode ser que não dê certo, pode ser que não seja tão fácil. Isso é natural da vida, não vai ser tudo bonitinho, tudo alta performance, acontecendo lindamente. Mas e aí, o que você faz quando isso acontecer? É muito importante esse momento, porque muitas pessoas desistem de continuar, de manter esses hábitos saudáveis, porque se desanimaram perante uma frustração de algo que não deu certo. Então, quando você perceber que está passando por esse momento, lembre-se, o nosso caminho ele não é linear, não é assim tudo perfeitamente acontecendo. Temos imperfeições, temos dificuldades, tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais intensos, e isso não te diminui, isso não tira a sua capacidade de poder aprender, reaprender e persistir. Se um dia deu errado, volte no outro dia naturalmente, né? Eu sei que às vezes tem esse desconforto emocional, mas você validando isso, sabendo que faz parte, inclusive, você se sente mais forte para continuar também e isso não seja algo que te abale. Então, aconteceu algo que não foi como planejado, avalie sem julgar. É frustrante? É sim. Mas o que vai adiantar, o que vai te auxiliar você ficar se martirizando por algo que não deu certo? Vamos observar esse contexto nos seus aprendizados com mais paciência, com amorosidade, no que você pode fazer para te reerguer, você ser a sua maior torcida nessa mudança, né? Todo o processo de mudança exige paciência e você estando do seu lado, eu tenho certeza que as coisas vão ficar mais fáceis e você vai conseguir atingir bons objetivos. Uma outra maneira, né, de você facilitar esses momentos que as coisas não derem muito certo é se lembrar daquele exercício, traçando metas e resolvendo dificuldades. Quais são as atividades que você se preparou para lidar, né? Quais são, assim, os recursos para lidar com as dificuldades previstas. Então, você pode, sim, se antecipar para algum momento que as coisas não forem muito fáceis. Por exemplo, se você estiver numa rotina mais intensa, sabendo que um dia vai ter menos tempo para cumprir alguma atividade, o que você pode fazer para se antecipar a isso? Para o dia ficar mais leve, né? Que você se organize melhor. Uma chave importante para a gente manter bons hábitos é a nossa organização. Então, faça amizade com ela, né? Seja, né, uma pessoa que goste disso, que as coisas vão ficar mais fáceis para você. E é isso, todo o nosso desenvolvimento, nossas mudanças acontecem de maneira gradual. Quando você pensar nisso, né, muitas vezes a gente quer mudanças muito rápidas, muito grandes e não dá conta, a gente ainda não tem uma estrutura suficiente para responder conforme algumas expectativas pessoais. Então tá aí um exercício de humildade para a gente ver o nosso tamanho e saber que pode chegar lá, mas com mais paciência, indo aos poucos, construindo uma escada, subindo alguns degraus. Então isso pode ser mais fácil para você tolerar as frustrações de alguma coisa que não deu muito certo. E aí, novos hábitos para colocar em prática? Você tá mais animado? Tá aí cheio de referências para isso acontecer? Eu espero que sim, porque nós podemos aprender e reaprender sempre. Sem isso, a nossa vida não teria sentido. Eu gosto sempre de lembrar dessa ideia. E todo esse tema que eu trabalhei hoje com você, eles são muito importantes para a nossa saúde mental. Não é à toa que eu decidi falar sobre isso. Então, se você gosta desses assuntos,
Tá interessado em aprender mais? Já se inscreve nesse canal, ativa o sininho e me acompanhe para novos conteúdos. Deixe aqui também seu comentário, interaja, que eu vou gostar também da gente estar mais perto.